Final de jogo, vitória do Palmeiras, placar de 4-1. Venceu, convenceu e uma vitória muito importante também, pensando na briga pelo título do Campeonato Nacional. Mauro, muito boa noite. Boa noite, Nápoles, torcedor da Jovem Pan, do Palmeiras, do Fortaleza. Quem é de Fortaleza, quem é de Palmeiras, mas quem é a favor do futebol sabe que o Palmeiras jogou muita bola no segundo tempo. Na primeira etapa não foi assim, não. O Palmeiras fez 1-0 com o gol do Rafael Veiga, num pênalti cometido pelo Facundo Torres e bem marcado pela arbitragem, pois o Fortaleza não estava bem, mas na primeira chegada empatou, um lance que o Everton fez duas grandes defesas, o Lucero empatou, o Lucas Crispim empatou aos 22, e aí sim o Lucero aos 31 da primeira etapa, que até então não estava legal, mas o Fortaleza mais perigoso, só não virou o placar porque o Everton fez algo que poucas vezes se reconhece, mas tem que se falar sempre. A capacidade dele no 1 contra 1, no mano a mano, fechar a meta, fechou, a bola explodiu no peito e fez a terceira grande defesa do Everton no primeiro tempo. O goleiro do Fortaleza, o Elton Leite, filho de João Leite, como falamos há pouco aqui na transmissão do Falso Favara, pouco havia feito. Ou seja, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. E muita corneta, algumas das cornetas justas ou pelo menos discutíveis, assim, por que não coloca primeiro as feras, a cavalaria, depois muda os caras? Podia ser, mas o que aconteceu de novo é um mérito inegável do Abel e da qualidade do elenco que o Palmeiras dá a ele, né? A administração da Leila, assim como a do Maurício, do Paulo Nobre, Crefisa Fan, agora Sporting Bet, enfim, tudo isso, receitas do próprio Allianz Parque, enfim, tudo isso que faz esse ciclo vitorioso do Palmeiras há mais de 10 anos. E o resultado que se viu com 8 minutos do segundo tempo foi o Palmeiras fazer, aos 11, na verdade, na oitava chance da segunda etapa, fazer 2-1, né? Num belo gol do Sousa, o primeiro dele pelo Palmeiras, né? E aí o terceiro e o quarto foram belos gols, o primeiro, claro, e o segundo do Andrés Pereira, de duas pancadas de fora da área, e foi 4-1, e podia ter sido mais pelo excelente segundo tempo do Palmeiras. Se no primeiro tempo foi apenas uma oportunidade, Nápoles, na segunda etapa, pelos meus critérios, foram 13 chances e 14 oportunidades contra duas, reforça o momento excelente do Palmeiras, seja titular ou reserva, e as dificuldades do Palermo para remontar o Fortaleza, que caiu muito de produção nessa temporada. De um trabalho bárbaro, histórico do Fortaleza com o Vojvoda, antes mesmo com o Rogério Ceni, do Marcelo Paz como presidente, agora como CEO na SAF do Fortaleza. O momento não é legal, mas tudo que o Fortaleza faz desde que voltou à Série A em 2019 é de bater palmas. E hoje mais um tempo do Palmeiras foi de aplaudir. Assim como havia sido no primeiro tempo, também num 4-1 contra o Inter no Allianz Parque no outro sábado, foi assim na brilhante primeira etapa contra o River no Monumental, segundo tempo nem tanto, e agora de novo com mais uma ótima vitória pelo segundo tempo. A única coisa que mudou do jogo contra o Inter é que o Palmeiras jogou muita bola contra o Inter no primeiro tempo, agora jogou muita bola na segunda etapa, e não porque entrou a cavalaria, porque o Palmeiras, com os mesmos nomes, voltou bem, fez 4 e poderia ter feito mais no Allianz Parque. Mauro, ainda com você, eu tava dando uma zapeada no Twitter aqui, tava vendo algumas mensagens dos torcedores do Palmeiras, do Fortaleza, enfim, e vi muita gente nas redes sociais dizendo que não teria sido pênalti em cima do Facundo Torres logo no começo do jogo, pênalti que originou o primeiro gol da equipe do Palmeiras, pessoas dizendo que o Facundo já estava se jogando antes mesmo do contato. Queria ouvir a sua opinião. Então, para você, Mauro Betti, foi pênalti? No primeiro momento, não. Essa análise, essa interpretação, eu acho bem factível, porque o jogador força, mas eu entendo que o Sacha amplia a perna de uma maneira, não é a mesma coisa. Eu vou usar um termo parecido com aquela do braço, natural ou não natural. Eu entendo que ele coloca o corpo sim na frente e eu marcaria. O Facundo vai para cima? Vai, porque faz parte do jogo, mas disputa de espaço. Você pode, eu acho um lance discutível, tá? Mas eu teria marcado o pênalti. E Mauro, é inegável, é impossível, na verdade, a gente não comentar hoje sobre a atuação do Andrés Pereira. Entrou na segunda etapa, o jogo já estava bem adiantado para o Palmeiras já vencia pelo placar de 2-1, e o Andrés Pereira entra junto com o Vitor Roque, também com o Flaco Lopes, quando o Palmeiras coloca a cavalaria, e aí cresce ainda mais no jogo, consegue ainda mais se impor diante do bom adversário do Fortaleza, que não vive, lógico, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas hoje vinha fazendo um bom jogo, e aí marca um golaço, o terceiro, na sequência já faz o segundo dele, o quarto do Palmeiras. Queria que você comentasse um pouco desse jogo do Andrés, que já tinha ido muito bem na Argentina, foi crucial também na vitória do Palmeiras diante do River, e hoje mais uma vez entrando muito bem. Torcedor vai se empolgando com essa contratação. Já tinha se empolgado até por um mérito da diretoria do Palmeiras. Mas fez falta no Mundial? Muito provavelmente. Mas se você imaginar que no começo do ano, em janeiro, o Palmeiras tentou contratá-lo junto ao Fulham por 20 milhões de euros e não houve negócio,
Agora, em agosto, né? Estamos em setembro. Em agosto, o Palmeiras traz o Andrés por metade do preço, 10 milhões de euros por outras contratações. O Sousa sai mais caro que ele, por exemplo, nada contra o Sousa, mas muito a favor do Andrés. Então foi mais uma ótima contratação palmeirense e ele joga essa sua terceira partida pelo Palmeiras, já 2 gols, lembrando que ele entrou no segundo tempo contra o próprio Internacional e estreou, começou jogando contra o River Plate e agora entra na segunda etapa e faz 1 e faz 2, né? E com 2 pancadas de fora da área. Então, assim, um início excelente e também não surpreendente, né? É jogador de nível, sim, de seleção brasileira. Esse brasileiro nascido na Bélgica, optou por jogar pela seleção, ótimo, e de coração, mesmo falando aqui, é muito legal que volte ao Palmeiras, né? Claro que a gente vai falar, e se der a final, que para mim deverá acontecer entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores, vai ter um componente emocional muito forte para ele, se ele estiver lá, e claro, se Flamengo e Palmeiras estiverem, mas dentro de sobretudo de respeito, porque a falha dele foi infelicíssima, claro, na final de 21 em Montevidéu, tem nada a ver com o vento, como meu Deus, como se falou do vento, contrário e tal, e ventava muito, estava lá, e tem até uma imagem minha no pós-jogo naquela partida, eu trabalhando pelo SBT, eu até botei fita crepe no cabelo para não sair voando a peruca. Claro que ela estava bem colada, mas podia sair voando a minha cabeça naquele momento, meu coração, depois daquela vitória fantástica do Palmeiras no tricampeonato da Libertadores contra o Flamengo. Mas o Andrés, quando ele pisa na bola e dá a chance para o próprio Davidson, que hoje eles se enfrentaram no Allianz Parque na segunda etapa, para mim o Andrés Pereira é o melhor jogador do Flamengo no jogo. Então você vê como o futebol e a vida podem ser crudelíssimos como foram com o Andrés Pereira, e agora ele vem numa outra realidade, 4 anos depois pro Palmeiras, para fazer bonito como acaba de fazer lindo nesse justíssimo Palmeiras 4, Fortaleza 1, no dia que se celebra 83 anos da arrancada heróica do Palestra, que morreu líder do Palmeiras, que nasceu campeão paulista de 42. Mauro, queria continuar falando desse time do Palmeiras, que tem agora pela frente uma decisão muito importante diante do River. Está em vantagem, é verdade, venceu no Estádio Mas Monumental para mais de 80 mil torcedores argentinos pelo placar de 2-1 e agora decide em casa, diante do seu torcedor na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da noite. Mas eu queria ouvir de você, Mauro, se foi correta a decisão do Abel Ferreira em hoje poupar os principais jogadores, poupar a cavalaria, claro que a maioria entrou ao decorrer da partida na segunda etapa, a gente falava aqui Andréas, Vitor Roque, Flaco Lopes, jogadores importantes desse time do Palmeiras, que ganharam minutagem na segunda etapa, mas descansaram no primeiro tempo. O Abel acerta em poupar esses jogadores e correr o risco, porque não aconteceu, mas correu o risco de perder pontos para um time que hoje está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então é uma aposta, pegando para não ir longe de um exemplo aqui não foi no Brasileiro, foi na Libertadores, Nápoles, o que aconteceu com o Flamengo contra o Central Córdoba na fase de grupos da Libertadores. Um time sabidamente frágil, contra um elenco sabidamente fortíssimo como o do Flamengo, que fez o Felipe Luiz? Colocou o time, se não titular, e aliás tinha mais titulares do que o Palmeiras agora, nesses 4-1 contra o Fortaleza. Colocou e o Flamengo jogou muito mal e acabou perdendo por 2-1. Aí foi uma saraivada de crítica, onde já se viu desprezo, menosprezo, soberba, já achou que já ganhou. Não, você tem que fazer isso, e com esse calendário intenso, insano, e esse para Palmeiras, para Flamengo, para Fluminense e Botafogo, os clubes que jogaram a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, você tem que poupar energia, você tem que gerir os gastos energéticos, os desgastes dos atletas. Então, o que havia feito o Felipe Luiz contra o Central Córdoba, com menos desfalques do que o Palmeiras, que hoje a rigor tinha como titular mesmo só o Everton para começo de conversa, e fundamental por 3 grandes defesas, como a gente já destacou aqui na primeira etapa, o Palmeiras tinha que fazer o que fez. E fez muito bem para mim. Fez muito bem, até porque no final das contas deu 4-1. Agora vai que o Palmeiras tivesse só empatado ou mesmo perdido pro Fortaleza do Palermo, ia cair o mundo. Ao mesmo tempo, Nápoles, e aconteceu com o Vitória no passado, né? O Palmeiras colocou o Estevão no jogo em que ele era para poupar, ele se lesionou. E aí, no caso do Felipe Luiz, se ele bota, por exemplo, o Arrascaeta e tivesse machucado naquele jogo, ia cair o planeta em cima dele. Agora, o Palmeiras bota, o Vitor Roque, e desde o início ele tivesse lesionado. Mesmo no finalzinho, o jogo dominado, tudo a gente vai para o resultado final, né? Ou para uma análise até simplista, para não dizer simplória, né? Para mim, extremamente superficial, baseada no resultado.
Acho que o treinador tem que tomar atitudes, por óbvio, tem que arriscar algumas vezes, e o arriscar é não arriscar, ou seja, poupar, preservar os seus atletas. E como no final das contas foi Palmeiras 4, Fortaleza 1, não se discute. E essa tese, que é discutível também, então começa com os titulares, eu a princípio sou contrário, pelo seguinte, no início do jogo, por óbvio, tá todo mundo a 100%. No finalzinho do jogo, claro, dependendo do resultado, você vai pegar um adversário mais desgastado fisicamente, mais esgarçado, mais esgotado até mentalmente, então os espaços aparecem, como também apareceram para os golaços do Andreas Pereira, sobretudo o primeiro, que foi o terceiro do Palmeiras no segundo tempo do Allianz Parque. Então eu sou da tese que deve se poupar no mais das vezes para poder sobrar um pouquinho mais de energia pro combustível estar mais disponível, pro tanque estar mais cheio para outros compromissos. Queria também conversar com você a respeito de um jogador em específico que hoje, ao meu ver, fez uma boa partida, hein? Não vinha ganhando tantos minutos no ataque do Palmeiras, mas hoje o Ramon Sosa foi muito bem. Teve boas oportunidades, marcou um gol, um golaço, inclusive, o segundo do Palmeiras, um gol para dar alívio também para o time, e criou oportunidades. É um bom indicativo que ele deve ganhar mais minutos com o Abel Ferreira? É interessante que o Palmeiras não fez lá um primeiro tempo bom, a gente conversava sobre isso no Nápoles, mas evidentemente o gol que ele fez, o golaço, e pela direita, ele é um cara que gosta mais de jogar pela esquerda, não é pra qualquer um, né? Foi um gol que dá moral, e nisso também é legal, né, Nápoles e torcedor da Jovem Pan, você rodar o elenco, porque os jogadores, não que o Sosa não tenha tido as oportunidades, desde que chegou da Inglaterra ele tem sido, pra mim, bastante, às vezes até, não exageradamente usado, mas mais usado do que o desempenho. Mas de novo, é o cara que acabou de chegar da Premier League, é um paraguaio que não é titular da sua seleção, que tem uma recuperação fantástica para jogar a Copa do Mundo de 2026. Ele tem boas qualidades, tal. Eu acho ainda caro pelo que ele é, mas eu não quero ser também mais injusto do que eu já estou sendo nesse comentário em relação ao Sosa. Mas ele, como todo, Palmeiras fez um segundo tempo muito bom e foi um gol muito bonito, né? Não é para ser titular no momento, até pelas várias opções que tem o Abel para montar o time do Palmeiras, mas ele tem entrado bem. E o gol foi muito bonito mesmo. E no momento decisivo, claro, ainda estava empatado quando ele fez 2-1 a 11 da segunda etapa. Queria ouvir a sua opinião agora, neste momento, um pedido do nosso Bruno Landi. Eu sei que vai ser difícil, porque o Palmeiras jogou muito bem. Grande Bruno Landi. Nosso Bruno Landi também nos acompanha e ele pediu para eu te perguntar quem foi o melhor jogador em campo do Palmeiras na sua avaliação. Olha, você sabe que ultimamente a gente tem tido o Hero of the Match, né? O herói do jogo. A gente teve na Copa do Mundo do Clube, isso até uma ação de merchandising, né? De marketing, era o Superior Man of the Match. Eu acho que às vezes você tem um nome de um jogo, mas não exatamente o craque, até uma questão de minutagem. O nome do jogo, eu não me tenho uma dúvida, que é o Andreas Pereira. Fez o seu primeiro gol pelo Palmeiras, belíssimo, e foi outro gol bonito também de fora da área, o segundo, o quarto desses 4-1 do Palmeiras sobre o Fortaleza. Mas eu quero de novo enaltecer um jogador que às vezes se critica demais nos últimos tempos e para mim merecidamente, que é o Everton. Porque quando o jogo estava difícil, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo contra o Fortaleza, pode até parecer um contrassenso, mas quem garantiu o placar foi o Everton. Embora você possa falar, garantiu com 3 grandes defesas, sim, 2 no mesmo lance, só que esse mesmo lance acaba com o gol do Lucas Crispim do Fortaleza. Mas eu entendo que o Everton, assim, nos 90 foi o melhor, mas o nome da partida é, claro, o Andreas Pereira, que entrou bem e fez 2 belíssimos gols. O primeiro ajeitando e jogando na rede lateral, uma bola indefensável, ele bate muito bem na bola, e o quarto também, o segundo do Andreas Pereira, também é legal. Eu vou dizer que o nome do jogo foi o Andreas Pereira, mas o craque da partida para mim, desse Palmeiras 4, Fortaleza 1, é o goleiro Everton. Mauro, queria fazer um exercício aqui com você. Não, exercício eu tô sempre fora. Tá fora? Mas agora, pô, 11h22 da noite, pô. Mas a gente vai fazer esse exercício, já que o Landi te pediu o melhor em campo, a gente vai eleger aqui as notas do time do Palmeiras na partida de hoje. Até uma forma de uma cascatinha, né? Pra nossa audiência também interagir com a gente. Isso. E a gente ganhar um tempinho, porque até meia-noite tem chão. Opa, tem chão sim, e é um barato, porque ultimamente, né, em outros lugares, outros centros de curso que eu também trabalho, às vezes eu dou nota, né, me pedem, né? E aí, engraçado, você é xingado, cancelado, quando, por exemplo, sei lá, o jogador, eu dou uma nota, sei lá, 6, e eu sou xingado porque o cara quer nota 7. Velho, qual a diferença entre 6? Eu sei que é um ponto, mas assim, é um negócio impressionante. Como você, a gente merece muitas vezes ser achincalhado mesmo pelo nosso trabalho, mas às vezes é um ponto, você não sabe nada, você é um imbecil, cara, ok, tudo bem, eu concordo muitas vezes contigo, mas velho, se eu tivesse falado, sei lá, 2 e o cara queria nota 9, ok, mas é um ponto, 2 no mais, assim, e cada, de novo, é um critério subjetivo, mas vamos lá.
E as notas nada mais servem justamente pra gente interagir com vocês e também ganhar um tempinho, fazer aquela caçata. Isso! Começamos por o Everton. 8, pra mim o melhor de Palmeiras 4, Fortaleza 1. Foi muito bem hoje mesmo o goleiro da equipe do Palmeiras. Sistema defensivo, Giai, hoje na ausência não do foi Kelvin. tão bem, 6. Miolo de zaga com Bruno Fux. Bem, sempre sereno, eu diria, nota 7. Mikael. Não foi tão bem no lance do gol, ele até se lesionou, não foi bem, então nota 6. Jefté. 6. Emiliano Martinez, abrindo o meio de campo. 6 para 7. 6, vai. Alan. Esse eu gosto, 7. Jogou muita bola mesmo. Muito Foi bom, embora e deu lugar ao Lucas Evangelista. Entrou, não jogou tanto tempo assim. Deixa eu só checar aqui bonitinho quantos minutos jogou o Lucas. 20 minutos, entrou 70. O time mais 7. Facundo Torres, sofreu pênalti. Sofreu pênalti, se sofreu ou não, é discussão, se cavou tal, participou do jogo, 7. Ele que saiu e deu lugar ao Andréas, autor de 2 gols. Nota 8, né? Entrou com 20 minutos de jogo e faz 2 gols, o primeiro inclusive dele, nota 8 pro Andréas. No meio de campo ainda da equipe do Palmeiras, Rafael Veiga, autor do primeiro gol. Mas não, jogando um pouco fora de posição, né? Mais à frente, 6. O que eu espero sempre muito do jogador mais decisivo da história do Palmeiras, no sentido que é o cara que, em 111 anos de Palestra Itália, mais gols marcou em partidas decisivas. 6 pro Veiga. Foi embora e deu lugar ao Flaco Lopes. Entrou bem também no jogo, mas não assim também de como tem entrado tão bem ele e Vitor Roque. Nota 6 o Flaco. Maurício. Pode e deve jogar mais, como já jogou, 6. Maurício que foi embora e deu lugar ao Tigrinho, Vitor Roque. Tigrinho, 6 que também. Nilson César diria que, na palavra de Pedro Henrique Sperber, ele vira o Tigrão. Pois é, mas tá realmente uma bela dupla, tá sendo melhor que eu encomendo, o que eu imaginava, acho que o próprio Abel, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. 6. E só pra deixar claro também em relação à nota, gente, eu sou chato pra caramba. Por exemplo, Romário contra o Uruguai em 93, pra mim é 10. Zidane contra o Brasil em Frankfurt em 2006, nas quartas de final da Copa na Alemanha, ali é 10. Dificilmente dou nota 10. Até nota 9 eu sou muito, muito chato, tá? Falei Romário em 93 para o Brasil nos 2-0 contra o Uruguai em setembro de 93 no Maracanã, o último jogo das eliminatórias ano do Tetra. Tem esse. Eu sou chato, tá? Eu sou chato, então é questão de critério e pode me xingar por ser chato. Ramon Sousa. Tem gente mais chata. Ramon Sousa, pra mim jogou bem. Pelo gol, 7, vai. Foi um belo gol, né? E o primeiro dele pelo Palmeiras. Um belo gol mesmo do Ramon Sousa, que deu lugar ao Felipe Anderson na segunda etapa. Entrou bem também, vai, 7. Gosto muito e merece mais apoio. O Felipe Anderson não se adaptou tão bem no momento de instabilidade, mas esse é um excelente jogador, muito importante. E hoje merecidamente titular na equipe do Palmeiras, o Felipe Anderson. E fechando o time do Verdão, professor Abel Ferreira. 7 pelas mudanças. Mas no primeiro tempo não estava bom, não estava, mas melhorou o time, enfim, e aí, ok. 7 para Abel e para o Palmeiras também pelos 4-1, claro, pelo segundo tempo.